Mas eu sempre me questionam isso, assim, você fala assim, nossa, mas tá tão difícil educar hoje, né, hoje em dia, né, por que as crianças estão do jeito que estão? Ou a pessoa fala assim, não posso bater, não posso pôr de castigo, eu vou fazer o quê? Isso são coisas que eu já ouvi, né, quando eu estou atendendo as famílias, né? E aí eu sempre levanto esse questionamento, né? Assim, por que hoje está mais difícil de educar as crianças? E aí, quando eu conto essa história, né? Essa história não é minha, essa história a Jenny que conta, né, na disciplina positiva, que ela fala o seguinte: antigamente nós éramos todos muito submissos, né? Então as mulheres ficavam em casa, os homens saíam para trabalhar e os homens eram submissos aos patrões, né? Aos chefes. A gente morria de medo de perder o emprego, então a gente aceitava, a gente aguentava muita coisa, né? E aí os homens chegavam em casa e mandavam nas esposas, e elas obedeciam ou pelo menos fingiam que obedeciam. Então para as crianças ficava aquela visão de que a minha mãe obedece o meu pai, né? Então os pais eram submissos no trabalho, as mães eram submissas aos pais, e aí as crianças eram submissas às mães e aos pais. Então eu costumo falar que os bons e velhos tempos não eram tão bons assim, né? Porque era todo mundo submisso. Né? Eu já escutei isso, mas antigamente que era bom, né? Antigamente os filhos, a minha mãe olhava para mim e eu obedecia, né? Morria de medo. Morria de medo. E aí eu costumo falar que não era uma educação, era quase um adestramento, né? Porque a gente foi adestrado, né? Eu, pelo menos, vim de uma educação bem autoritária ainda. Então, assim, a gente era adestrado, a gente não era educado. E aí as pessoas costumam falar, né? Mas eu cresci, eu sou uma boa pessoa por causa disso. E eu costumo falar que não é por causa disso, é apesar disso. Né? Apesar disso, você se tornou uma pessoa boa, uma pessoa honesta.